casario emoldurado por estas colinas com os moinhos. Há mesmo pessoas que dizem que a memória delas em pequenas, quando vinham de comboio para a praia, sabiam que chegavam a São Martinho quando viam as colinas com os moinhos. Faz parte, de facto, da memória coletiva. Os moinhos é uma questão interessante que não está muito estudada na nossa região. Aqui podemos ver há 5 ou 6 ruínas de moinhos aqui num espaço relativamente reduzido. Os moinhos de vento são extremamente antigos, serão de origem árabe, mas aqui na região dos Cotos de Alcobaça não existiam moinhos de vento, ou não há grande registro disso. Os moinhos eram azenhas, moinhos de rodízio ou de roda grande, e eram de posse, eram propriedade dos monges de Alcobaça. Eles é que detinham a propriedade dos moinhos e a população pagava para usufruir deles, ou pagava para usufruir, ou pagava imposto por os explorarem. Portanto, só com a extinção das ordens religiosas em 1834 é que começaram a surgir os moinhos de vento como unidades de produção de propriedade privada. Portanto, já era um investimento privado. Deixou de haver o mosteiro a monopolizar a utilização dos moinhos de água e passaram os particulares, então, a ter o seu próprio moinho e a moer aqui, a obter aqui a farinha para a alimentação de toda a população. Esta grande densidade de moinhos também quer dizer que aqui se cultivava muito trigo. Ora, quer a cultura do trigo, a cultura do trigo diminuiu aqui porque noutros locais era mais rentável. Por outro lado, também no Estado Novo definiu regras, criou regras para as moagens e então os moinhos deixaram de ter a função que tinham, deixou de ser rentável porque surgiram as novas moagens controladas pelo Estado. E por isso assistiu-se ao declínio dos moinhos. De nós todos que estamos aqui, poucos se lembrarão de ter visto o moinho em funcionamento. Ainda há um aqui ou ali para turista ver, mas de facto moinhos em funcionamento, eles desapareceram já praticamente desde os anos 50 para cá. Portanto, estes moinhos têm aqui uma história que não ultrapassa muito os 150 anos, mas de facto marcam a nossa paisagem. É engraçado é que, sendo uma característica de todo o litoral de Portugal, sobretudo daqui para sul, na zona saloia, sendo uma característica daqui, eles em Alcobaça não eram característica da paisagem durante a existência dos Cotos de Cister. Os monges privilegiavam o uso da água, eles eram especialistas na utilização da água. Tem obras que nos passam completamente despercebidas, mas os moinhos, os lagares de azeite, os pisões onde eram pisadas fibras vegetais para obtenção de tecidos, tudo isso era movido à água. Hoje esses sistemas de produção estão praticamente perdidos, desconhecidos. Em Alcobaça o que resta é a grande captação de água de Chiqueda para o mosteiro e as particularidades lindas de terem uma levada a céu aberto, um canal coberto, portanto tem 2 canais de água, um para lavagem de mãos, outro para beber, e depois dentro do mosteiro e nos jardins tinham os chafarizes com noras que faziam elevar a água para a bica de cima onde se podia beber a água, para a bica de baixo, que era só para lavagens, e depois dentro da cozinha do mosteiro. Portanto, tem uma obra de engenharia hidráulica impressionante que nos passa completamente despercebida, mas chamo-vos a atenção para isso. Há alguns livros a esse respeito e há sobretudo um mosteiro onde ainda se pode descobrir isso. De qualquer forma, todas as 14 vilas dos Cotos de Alcobaça eram eles que produziam para o mosteiro tinha aquela riqueza no que o dinheiro não lhe vinha do céu viriam as bênçãos, mas o resto, o mosteiro era alimentado pela produção que se fazia ao longo das suas terras. E era aqui, nestes meios produtivos, nos moinhos, nas azenhas, nos lagares, nos celeiros, que se produzia a riqueza que haveria de sustentar o mosteiro de Alcobaça. Por isso, a região dos Cotos está cheia desses meios produtivos, embora desconhecidos e em ruínas, mas está cheia deles e era bom que se fosse feito o levantamento e o reconhecimento da importância que estas terras tiveram todas para a existência e a manutenção do mosteiro de Alcobaça. Aqui estamos a ver esta paisagem lindíssima, é um local praticamente desconhecido, porque como veem é um morro,
de propriedade privada, estamos aqui sem conhecimento dos proprietários, portanto não é um local onde possamos vir, onde se venha todos os dias, mas a paisagem, como veem, é magnífica. Podemos ver ali Salir, com a sua grande duna, a Baía, São Martinho, uma garça real que vai aqui a voar calmamente por cima deste vale, desta quinta. Esta casa era uma casa de quinta, portanto estes terrenos aqui eram terrenos agrícolas muito produtivos. Hoje não há grande procura pela produção agrícola, porque se quer algo muito rentável e dando os ritmos e as necessidades eram outras. E temos aqui uma vista magnífica deste vale plano. Podem ver que é plano, não é um vale formado por um rio, não foi um rio que fez esta depressão toda, esta planura. Esta planura estava cheia de água até há poucos séculos atrás, só no século XVIII é que foi completamente drenada e esvaziada, porque na altura já era um pântano, mas quando Dom Afonso Henriques fundou o Reino de Portugal, esta era uma lagoa navegável. Era esta, mais a norte era a Lagoa da Pedreneira e mais a sul a Lagoa de Óbidos. Da Lagoa de Óbidos resta praticamente metade da área alagada que Dom Afonso Henriques ainda conheceu. Mas no tempo dos romanos a Lagoa de Óbidos chegava à Vila de Óbidos. Esta Lagoa de Alfeizerão chegava àquelas colinas lá ao fundo e era navegável, os romanos andaram aqui. E a Lagoa da Pedreneira também era navegável até Cós, até Alcobaça. Em tempos anteriores aos romanos, estas três lagoas teriam estado ligadas. E elas surgiram aqui porque há muitos milhões de anos, houve glaciações, períodos interglaciares com transgressões, e durante esses períodos esta zona era uma zona de limite de costa, portanto uma zona plana onde se depositavam muitos sais, e foram-se depositando sais ao longo de milhões de anos, conforme o mar ia subindo ou descendo. E houve uma certa altura tudo isto estava coberto com terras e sais. Numa altura, num período interglaciar, houve transgressão, portanto o oceano subiu o nível das águas do oceano e cobriu toda esta zona. E enquanto esteve coberto, foram-se desfazendo os sais, foram dissolvidos os sais que estavam misturados com essas terras. E eles eram tantos que, conforme iam sendo dissolvidos pela água, a terra ia abatendo. E quando houve novo período glaciário e as águas do mar recuaram, ficou aqui uma grande depressão cheia de água. Era ao longo, vinha desde a Serra de Alcobaça, das Serras de Alcobaça, aqui pela Serra de Alfeizerão, até às imediações do Bom Barral, com esta linha de calcários deste lado. Portanto, essa grande montanha desfez-se no meio e ficaram duas cristas, uma daqui e outra dali. E aqui dentro ficou cheia de água. E essa água continuou a aumentar com a água das chuvas, até que em certa altura esta linha de costa cedeu em 3 pontos, cedeu em Óbidos, cedeu aqui na Barra de São Martinho, quebrou ali e quebrou na Ponte da Barca, na Pedreneira. Portanto, as águas esvaziaram-se para o mar através destes 3 pontos. E a partir daí foi sempre assim que continuou a acontecer. As águas das chuvas vinham para o vale e, por sua vez, saíam para o mar por aqui. E aqui dentro havia então esse grande braço de mar navegável. Com o continuar dos tempos, começou a acentuar-se o Açoriano, realmente bonita, porque existe a barra que condiciona a entrada das ondas, para além de lhes quebrar a força, elas depois propagam-se para dentro e a propagação natural é em círculo, como quando atiramos uma pedra dentro d'água, propagam ondas em círculo. Aqui acontece o mesmo. Como essas ondas propagam em círculo sobre um solo macio, são as ondas que vão moldar o solo, são as ondas que vão determinar a curvatura da baía. Portanto, ela acontece porque é uma moldagem natural. Se houvesse solos, pedras, solos rígidos, calcários ali, ela não conseguia ter aquela forma. Mas como são areias e argilas, a natureza consegue fazer aquele semicírculo, aquela espécie de concha.